Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos iniciando o mês de março, dia 1º, e o Evangelho para hoje é Lucas capítulo 6, versículos de 36 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de um texto muito interessante, no qual Jesus fala de muitas ações que são necessárias de serem exercitadas sempre pelo bom cristão, mas sobretudo neste tempo da Quaresma. A primeira ação é ser misericordioso. Nós nem sempre somos misericordiosos. Não trazemos no nosso coração a miséria dos outros, o sofrimento dos outros. E muitas vezes até julgamos. Essa pessoa está sofrendo porque ela fez por onde, porque ela não se esforçou, porque ela pecou, ou porque ela fez isso ou aquilo. Julgamos às vezes o sofrimento dos outros e nem sempre agimos com misericórdia para socorrer quem precisa. E Jesus dá uma razão para ser misericordioso. Sejam misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. A segunda palavra de Jesus é sobre o julgamento. Não julgueis e não sereis julgados. Nós gostamos de julgar as pessoas. Vemos alguma coisa, alguma atitude e dali já tiramos todas as conclusões. Ninguém, como dizia Dom Helder, ninguém pode deixar de ver as falhas alheias e nem as suas próprias falhas. Mas entre ver e julgar e dar um veredito e condenar, essa não é tarefa nossa. Julgar é tarefa de Deus. Nós não podemos julgar ninguém. Julgar que tal pessoa esteja à altura do Evangelho, tal pessoa não esteja. Que tal pessoa possa ou esteja vivendo uma comunhão profunda com Deus e tal pessoa não esteja vivendo. Então nós costumamos julgar o bastante. Não deveríamos julgar ninguém. E agora, pior do que julgar, Jesus diz: não condeneis e não sereis condenados, porque muitas vezes nós condenamos o outro. Condenamos o outro ao isolamento, condenamos o outro à segunda classe de cristianismo. Imaginamos aquele cristão, um cristão de segunda classe, porque ele não vive conforme o Evangelho, ele não vive a radicalidade da fé. E assim nós imaginamos que somos os puros e que os outros necessitam de conversão. Foi motivo de muita angústia para alguns bispos quando o Papa Paulo VI, no meio de uma multidão, disse: rezem pela conversão dos bispos e dos cardeais. Eles não gostaram, porque no final disseram: como é que o senhor pede para rezarem pela nossa conversão? E ele disse: e como podia não pedir? Porque todos nós precisamos de conversão. Não há ninguém que esteja isento desse convite à conversão. Todos precisamos nos converter. Às vezes nós pensamos que somos muito santos e já estamos à altura do Evangelho. E não é bem assim que acontece. Os fariseus, os doutores da lei, costumavam ter esse tipo de atitude, mas Jesus sempre chamava a atenção desses homens. E o texto continua: perdoai e sereis perdoados. É uma prática bela, a prática do perdão. Por quê? Quando nós não perdoamos, os únicos que são prejudicados somos nós mesmos. Quando você não perdoa, seu coração fica azedo, sua vida se torna pesada e você deseja vingança contra alguém. Então, o fato de perdoar torna a vida mais leve. Aprender a perdoar, aprender a deixar o outro recomeçar,
dar ao outro a oportunidade de recomeçar. Perdoar não significa voltar a ser o que era com aquela pessoa, nem sempre é possível, mas perdoar significa pelo menos não desejar o mal para ela, desejar que ela seja feliz sem você, mas que seja feliz com outras pessoas. Isso é perdoar, é deixar que a pessoa conduza a sua vida avante, sem que você se sinta atrelado, amarrado a ela. O que você viveu com ela, de experiência de amizade ou de namoro, seja o que for, é coisa passada. Então deixe a vida passar, deixe o passado passar, aprender a perdoar. Perdoar o próximo e perdoar também a si mesmo. E Jesus continua os seus ditos ensinamentos. Dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Dai e vos será dado, quer dizer, agir com generosidade diante do mundo, diante dos outros. Haja com generosidade, com boa vontade. E vos será dado uma boa medida transbordante, quer dizer, tereis em abundância de tudo. Com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. E o Evangelho se conclui com esta frase. Quer dizer, aprender que a nossa medida para medir a vida, os acontecimentos e as pessoas será sempre uma medida limitada. Nossa trena é uma trena muito limitada, porque parte do nosso ponto de vista, que é sempre muito frágil, é um ponto de vista muito limitado. Que o Senhor nos ajude a olhar a vida a partir do olhar do Evangelho, a partir do olhar do Cristo. Portanto, são algumas dicas que poderíamos guardar para o dia de hoje. Primeiro, ser misericordiosos uns com os outros. Tratar o pecado e o erro do outro com delicadeza, jamais julgar, nem atirar pedras e nem colocar o outro como cristão de segundo plano. Segundo ponto, não julgar. Cabe a Deus julgar as pessoas e não a nós. Terceiro, essa é uma condição para não sermos também julgados. Terceiro, não condenar ninguém. Não devemos condenar ninguém, mesmo que a gente veja o erro. Cabe a Deus este papel. Próximo ponto, quarto ponto, é perdoar aos outros para sermos perdoados. Liberar o perdão, deixar a pessoa livre para que ela recomece a sua vida. Rezar por ela. Se ela errou com você, pode ser que não erre com outros. E pode ser que aquele erro sirva para o crescimento maior dela. Então, não guardar rancor. Quinto ponto, dai-vos será dado. Quer dizer, agir com benevolência, com boa vontade, com partilha. Dai-vos será dado. Quer dizer, aquele que partilha receberá também uma medida larga, sacudida e transportante. E o quinto ponto é ter uma medida larga para medir os pecados e as maldades alheias, porque com a mesma medida com que medimos os outros, nós também seremos medidos. Saber que a nossa medida, a nossa trena para medir o comportamento alheio, ela é sempre falha, é sempre muito curta, porque parte de um ponto de vista muito limitado, que é o nosso, e não do ponto de vista do Evangelho de Cristo. Que o Senhor nos dê a graça de um bom dia, vivido na sua divina e santa presença. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.